Amém, glória a Deus. Estenda sua mão para cá, amém? Pai, nós queremos abençoar, Senhor, a vida do teu filho. Queremos pedir, Senhor, que venha sobre ele com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Pai, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o pastor de Pirona, tá? Engole ou morre. É isso aí. Mas eu não quis ser assim, não. Foi Jesus que... Jesus, ele vai criando algumas coisas aí meia doida. No reino, Jesus cria uns doidos aí, você vai entender. Você está no lugar bem atípico aqui, essa galera meia doida. E aí? Deixa eu ir na maternidade primeiro. Tá tudo bem aqui na maternidade? Os bebês do Aba tá tudo bem? Ó, gente, você tem que amar eles, viu? São bebês, tem que ter paciência com eles. Tá bom? Eu vou vir um pouquinho aqui hoje, tá? Hoje a palavra é para ceia, então é bambu, então é mais para lá. Mas de vez em quando eu venho aqui um pouquinho. Tá bom, Gu? O Gu já estou acostumado a bater nele nas peças já. Ele não vai sentir nada, não. Amém? Então a palavra do Senhor hoje, Deus quer trazer algo que realmente a gente precisa entender aonde nós estamos, né? A gente fala, eu estou na igreja. Mas a igreja é o templo? Vocês acham que é isso aqui, a igreja? Não. Mas a gente acabou chamando de igreja, vamos levar nessa, né? Aqui é o salão de culto, o templo, onde nós nos reunimos, uma parte da igreja. Mas a igreja é global. É um corpo, né? Então tudo que está acontecendo na igreja não tem jeito, vai afetar a gente. Porque é um corpo, ó, tem um dedo. Se eu bater no dedo, o meu corpo vai sentir, não vai? Vai sentir ou não vai? Vai sentir, né, pessoal? Fica com medinho, não, tá? O negócio de pirona é brincadeira do pastor, tá? Então a gente precisa entender qual que é o cenário espiritual da igreja hoje, para a gente se posicionar. E tem muita coisa na bolha evangélica, que é a religião. Vou lá nos baby de novo. Vocês não mudaram de religião. Vocês não simplesmente mudaram de religião. Vocês encontraram o reino, a vida. Você entendeu? O que trouxe eles e todos nós até esse lugar foi a misericórdia. Aí eu digo misericórdia, quando eu fui entender o que significa misericórdia. Depois de velho, né? Fui entender. Eu sempre achava que misericórdia era pena, dó, piedade, um favor, né? Deus fez um favor para você. Ó, coisa bonita, né? Mas aí eu fui entender que a Bíblia, a palavra de Deus, a Torá, foi escrita no hebraico. E lá no hebraico, a palavra misericórdia, ela está descrita assim, ó. Haramim. Haramim. Haramim é uma palavra hebraica que fala de útero. Hã? Já mudou tudo que eu achava sobre misericórdia, né? Você está entendendo? Misericórdia é um amor que cede um útero para te dar uma nova vida que o papai Adão perdeu lá no paraíso. Entendeu o que é misericórdia? Você está no útero de Deus. A vida nova que você recebeu, e não é mudar de religião, que eu falei aqui para os bebês aqui, é uma vida nova sendo gerada. Mas nós precisamos entender, quando Deus quer gerar alguma coisa, como é que Ele se manifesta?
Vou começar batendo na minha tropa aqui, ó, do louvor. Eles estavam ministrando aqui, ó. Nós adoramos a face. Não foi isso? O papel deles é ministrar. O meu é explicar o que eles ministrou. Então não vai cobrar deles, não. Cobra dos pastores aqui. Entendeu? O que é adorar a face? Aí a pastora Alessandra veio aqui e falou assim, ó, cantaram aqui o que é que os anjos temem. Quando eles estão lá adorando, o que eles temem? Porque eles estão olhando para a face do Criador. E quando você fala em face, e você fala em Criador, você vai no Bereshit, que é o quê? O princípio de todas as coisas. E você vai entender que Ele, Jesus, que nós devemos adorar a face, que os anjos adoram a face e temem, estava lá no começo de tudo. Porque o Evangelho de João vai dizer no capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra era quem? Jesus. Então quem te salva é Jesus, que é quem? A palavra. A gente quer adorar, quando fala em adorar a face, você só acha que vai adorar a face se Jesus aparecer na beira da tua cama. Você só acha que você adora a face quando você vê um anjo. Pois eu te digo que a face é a palavra. Não tem mistério, não tem mística. O homem que andou segundo o coração de Deus, ele colocou lá no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esse cara só tinha 5 livros desses 66 livros que você tem aqui. Ele só tinha 5 míseros livros. A Torá. E a Bíblia vai dizer, depois dele, que ele andou... Não, Jesus disse, ele andou segundo o coração de Deus. Porque ele amou a palavra. Ele amou a palavra. 5 livros. Ele não viu o profeta Joel dizer a profecia que os filhos teriam visões, que os filhos profetizariam. Ele nunca ouviu isso. Ele não ouviu o que a gente acabou de falar aqui, que você ouviu, que no princípio, lá no começo de tudo, de um dos 5 livros, que é o primeiro, Gênesis, dizia que ele era a palavra. Ele não viu João dizer isso, explicar isso. Ele não viu aquele versículo que diz está consumado. Não viu. Ele não viu lá em Apocalipse. E vi novos céus e nova terra. E ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Sabe por que a igreja não está vendo a face? Vou pegar o gancho do louvor da pastora Alessandra. Porque abandonou a palavra. E quando você abandona a palavra, você começa a adorar a criatura, você não adora o Criador, porque o Criador é a palavra. Ei! Quem aqui tem algum tipo de problema cardíaco? Graças a Deus, hein? Eu levantei a mão porque eu tenho. Se eu não tomar o remédio, eu estou ferrado. Eu estou ferrado se eu não tomar o remédio. Agora me diga, qual que é o diagnóstico da humanidade? Todos pecaram,
Todos, todos, todos. Branco, azul, amarelo, judeu, ateu. Todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Você não está entendendo? Existe uma doença. Existe, sabe, quando a gente fala em câncer, tem gente que não gosta nem que fala o nome da doença. É mais do que um câncer. Já é uma sentença de morte. Destituídos da glória de Deus. Ninguém vai para o inferno. Sabia? Está todo mundo no inferno já. A palavra vai dizer, a palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. E se eu perguntar para vocês aqui, quem aqui vai ser salvo? Vocês estão espertos. Eu não vou nem expor. A maioria não levantou a mão, né? Graças a Deus. Não vai ser porque já está salvo. Que a palavra diz que quem crê e for batizado já está salvo. Eu vou dar um desconto para os bebês, que eles estão aprendendo ainda. Mas eles vão descobrir na palavra que eles já estão salvos. Porque esse diagnóstico de morte que eu falei, já foi cancelado. Lembra no começo? Estamos no útero, sendo gerados. E o que está sendo gerado no útero de Deus, essa condenação não está sobre eles. Aquele que é gerado em Haramim, misericórdia, no útero de Deus, não tem sentença de morte contra ele. Mas eu quero lembrar para vocês. E quando nós deixamos de ler a palavra de Deus? E quando nós deixamos de fazer o devocional? Os babies vão aprender o que é devocional. Depois vocês me perguntam, tá? Mas tem muitos, né? Pergunta para a Alessandra também, para a profeta Débora, pastora Selma, pastor Maurício, para os irmãos aqui. A gente vai ensinar para vocês. Você entendeu? E a palavra vai dizer assim, vós erram porque não conhece a palavra. Fala para o seu vizinho, a palavra. Vocês não vão falar, não? Eu vou ficar bravo, hein? Davi, ele vai dizer assim, no Salmos 91. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aonde é o vale da sombra da morte? É um lugar de trevas, não é? E por que ele não teme? Sabe por que ele não teme? Porque no 119, 105, ele diz que lâmpada para os pezinhos dele é a palavra. Quem tem luz nos pés, quem tem luz no caminho, não tem medo de escuridão. Porque tem luz, tem nitidez no escuro e tem de dia. Porque tem a palavra. Faz tempo que eu quero falar desse cara aqui. O meu rei favorito. Não é nem o Davi, né? Davi é um cara que não dá para falar. Não dá nem para falar sobre Davi, né? Como santista, eu vou falar que quando a gente fala de jogador de futebol, a gente fala do resto, né? Porque falar do Pelé não dá, né? Então, Davi era um Pelé. Era mais ou menos isso aí. Você entendeu? E os antes, Então, eu vou falar do rei Josias. Do rei Josias. Vou chamar meu fiel escudeiro. Quem conhece ele? Casca de bala, bala de prata, sei lá. Eu chamo ele de um monte de coisa. E que roupa de desviado é essa? É desse jeito, rapaz? Maior frio? Vai ser sacerdote assim, moleque zica? Não estou entendendo. Você está andando com quem, pastor, desse jeito? Não estou te ensinando essas coisas não, hein, cara? Pastor, se liga, rapaz. Abre a sua paraxá aí, abre a sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 22. Abre aí. Vamos entrar no texto, senão a gente não sai daqui hoje. Hoje tem que ser rápido. Já achou?
perguntar aqui. Quem é que tem a Bíblia de papel aqui? Quantos? Vai dar uma caixa de bombom que dá com a Bíblia de papel, mas passou de 5, não, vai quebrar a firma. Glória a Deus pela sua vida, tá, irmão? Você não entendeu por quê. Manda bala, manda bala. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías, de Bozicate. Fez ele que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Amém. É isso aí. Segura aí, depois eu te chamo de novo. Fica aí. Então, Josias foi um rei que subiu no trono com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Davi teve que esperar 40. Rapaz. E Josias com 8 anos. Mas aí é uma questão de dinastia, tá, gente? É porque quando Davi foi colocado como rei, ele foi o rei escolhido por Deus. E Saul, o seu antecessor, foi escolhido pelos homens. Deus aprovou, porque Deus não tinha colocado nomenclatura de rei para Israel. Era profeta. Mas o povo insistiu tanto que Deus instituiu, colocou. Só que Saul fez o que era mal aos olhos de Deus. E Deus rompeu com a casa de Saul. Entendeu? Então por isso que Davi vem. E aí, claro, né, o rei Josias, ele é um que precedeu Davi, né? Vem depois. Está ali na linhagem da casa de Davi. Por isso você vai entender porque que ele é assim. Então aqui a palavra do Senhor vai falar sobre o rei Josias e vai lembrar que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor como rei. Porque os antecessores, meu Deus do céu, Israel, que era a nação de Deus, estava mergulhada no pecado. Mergulhada no pecado. E o que o rei faz? Ele já, na sua mocidade, com 18 anos, ele começa a ver o cenário. Porque ele era um daqueles que veio da linhagem de Davi, mas que a sua família preservou a palavra, preservou o princípio. Assim como Davi, no Salmo 119, vai deixar claro o seu amor pela lei, que ele guardava a lei. A casa de Josias também estava guardando a lei. Ele foi instruído, ele foi ensinado. Por isso que é importante o ministério infantil. Você entendeu? E aí, Josias, ele começa a ver tudo aquilo ali. Altares para outros deuses, imoralidade, um monte de pecados na nação. E ele, como rei, se preocupou com isso. E ele foi consultar o seu conselheiro. Ele tinha um conselheiro, porque foi tutor dele, porque ele assume com 8 anos. Uma criança não consegue governar nada, né, gente? Está ali, todo mundo sabe que é o rei, mas vão colocar um tutor, um administrador, uma pessoa para poder ajudar, que tenha idade suficiente para poder fazer as coisas, né? Você acha que uma criança vai saber sobre lei, sobre guerra, essas coisas? Não vai. E ele já tinha ali uma pessoa de confiança, que chamava Safã. Não é o Wesley Safadão não, viu, galera? Safã, tá? Na Bíblia tem uns nomes meio doidos assim. Então Safã era o administrador. E aí qual que é a primeira iniciativa que ele tem com 18 anos? Vou fazer uma reforma no templo, pastora Selma. Pastor gosta de reforma, né? Gosta de reforma. Entendeu? E aí ele vai fazer uma reforma no templo. Chamou Safã. Pega tudo que está entrando no templo aí, de recursos. O profeta pregou aqui, por isso que é importante. Porque o que mantém o templo lá é a adoração dos irmãos. Israel estava trazendo muitas ofertas, porque isso era um apelo do povo fazer uma reforma.
você ter uma ideia, 65 anos que ninguém pintava uma parede, que ninguém arrumava uma porta quebrada do templo. 65 anos do reino Ezequias, um homem de Deus. E de Ezequias até Josias, a palavra se perdeu. Foram levando as coisas ali, o pecado entrando, relativizando as coisas. Então Safão sai e vai até o templo, porque ia formar o templo, tinha que ir até o templo. E lá ele encontra quem? O sacerdote Ilquias. E a ordem do rei era: conversa com o sacerdote, pega lá o livro do caixa, vê quanto que tem, organiza lá o financeiro e vai dividindo. Na reforma vai marcenaria? Vai. Vê lá quanto que vai para o marceneiro, vê quanto que vai para o pintor, pedreiro, o especialista lá em artesão. Quero a casa de Deus bonita. E o administrador foi. Sentaram com o sacerdote, organizaram e começaram a distribuir os valores na mão de cada trabalhador para reformar o templo. E no meio dessa reforma, você imagina só, tinha a galera da limpeza, né? Claudinei chega lá com a turma dele. Para quem não conhece o Claudinei, você procura o homem que tem o maior nariz da igreja, que você sabe que é ele. Sansão foi nazireu de Deus, ele é narizeu de Deus. Claudinei chega com a turma da limpeza para organizar um negócio lá, tirar os entulhos e tal, né? Os irmãos lá que estavam responsáveis por esse trabalho. E quando está mexendo lá na bagunça, no quartinho da bagunça, lá onde joga as coisas que você não vai usar mais, os baús velhos, alguém abre o baú, ó, poeira para todo lado. Eu que tenho rinite já tinha morrido. E mexendo lá, pastor Maurício, encontraram uns rolos lá dentro. Mas não é rolo do 171, não. O rolo, os pergaminhos, a palavra de Deus, perdida dentro do templo. Parou para pensar? Profeta Débora, minha amiga e professora, você consegue imaginar uma igreja vivendo sem a palavra? Aonde estava a palavra? O quartinho do lixo? Elaine, onde a palavra estava? Desculpa, mas eu estou chorando. Quando eu olho para essa história, quando eu olhei para essa história aí, eu queria pregar algo sobre Josias, mas para falar com a juventude, quando eu me predispus a pregar sobre Josias. Mas quando eu vi uma pastora, amiga que eu acompanho no Instagram, muito usada por Deus, e ela praticamente trouxe uma carta aberta para a igreja. Parte do que eu estou ministrando aqui, porque não tem como ministrar tudo, tem 40 minutos, eu tenho até que acelerar. Uma carta aberta para a igreja. E eu quis compartilhar isso com vocês. Quando eu olho para aquilo, para cá, ó, e eu olho para a igreja hoje, o corpo, tá? O corpo, estou falando do corpo. Eu vejo que estão fazendo o mesmo com a palavra. Estamos perdendo a palavra dentro da igreja. Vamos falar de coisas que tinham os crentes mais, pouquinho mais aí, 10 anos, e não tem mais na igreja? Eu vou começar lá de baixo. Caixinha de promessas. Conhece, pastora Selma? Conhece caixinha de promessas? Você acha uma hoje?
Tem mais não, né? Sabe o que era a caixinha de promessa? Um monte de fitinhas assim, com versículos. Eles eram coloridos. Aí você ia de manhã assim, ó, sair para o trabalho, você tirava um, né, pastora Selma? Lia, olha que Deus falou aqui, tremendo. Era o nosso devocional na época, né? A gente não tinha devocional. Assim, não se falava muito sobre isso, né? E era o nosso devocional, pastor Maurício. Acabou a caixinha de promessa. Por quê? Palavra. Foi para dentro do baú. Isso eu posso falar que todo mundo sabe. Como é que você sabia que um crente tinha um carro? Você não conhecia seu vizinho. Como é que você sabia que ele era crente? Está lá os adesivos atrás do carro. Cristo voltará. Né, Helene? Tinha versículo. Senhor pastor, nada me faltará. O painel do carro do crente tinha um negócio lá que grudava, lá parecia um imã, né? Com letras douradas, né? Tinha um versículo bíblico ali, tinha a palavra de Deus. Você entrava na igreja, na porta, tinha um tapume lá, para não ver quem é que estava aqui, ó. Aí tinha um negócio lá, um tampão. Quando você entrava lá, tinha um versículo bíblico. Você olhava para o altar, tinha um versículo bíblico. Todo lugar que você olhasse, tinha palavra. O boneco, o personagem infantil preferido dos crentes, sabe qual que era? O Esmiliguido. Quem lembra do Esmiliguido? Desmiligou, né? Sumiu o Esmiliguido. Agora, nós temos um boneco mais lindo. O Stick. Boneco de voodoo do Satanás, mas vou pintar ele azulzinho, as orelhinhas bonitinhas. Tu já viu os olhos daquele demônio? Os dentes dele? Quando eu era criança, se eu visse um diabo daquele na beira da minha cama, eu saia correndo. Mas perdemos a Bíblia dentro do templo. Nós não entendemos. Nós precisamos redescobrir o reino. Porque o reino é a cultura dos céus. Meu Deus! A gente só é salvo por causa da palavra. E a gente não está nem aí para a palavra. Você entra na casa do crente hoje, com certeza tem um baú do templo de Uquias. E a Bíblia está lá enfiada lá dentro. Antigamente você estava na casa do crente, a Bíblia era um destaque na estante. E nós perdemos isso. Perdemos. Não somos culpados disso. Mas a gente vem, ó. Lembra? E cada vez está difícil para ser profeta. Cada vez está difícil ser pastor que prega a palavra. Que o povo menos quer ouvir a palavra. Você tem que contar umas 5, 7 piadas para depois pregar, para o povo prestar atenção em você. Tem que ser animador de circo, tem que ser palhaço para ouvir a palavra. A coisa mais importante. Você perder a palavra, você perdeu tudo. E ele estava lá no templo fazendo culto sem palavra. Como é que pode? Mas alguém achou o livro. Meu Deus, acharam o livro. E o administrador saiu correndo, largou o livro do caixa lá. Porque chega uma hora que o sacerdote tem que largar o livro do caixa e pegar o livro dos milagres. Porque se ele ficar só preocupado com o livro do caixa, o que tem que pagar, o que tem que fazer, o que tem que isso, aquilo, o livro do milagre vai parar no baú. E em cima da mesa vai estar sempre o livro do caixa aberto para ele, com tudo que ele tem que pagar, com todos os BO que ele tem. E ele corre até o rei. Meu rei, achamos o livro. O rei, sem entender nada, o que é isso? E abrir os pergaminhos. Esse é o livro das histórias que os teus avós te contavam. Ele nunca tinha visto o livro, mas ouvia.
Você não entende, o livro sempre existiu. Pastor, você está doido. O livro foi lá, Moisés sobe no monte, 40 dias, e Deus vai lá, escreve lá a Torá e dá para ele. Como é que está lá? Adão cumpriu a lei. A Bíblia fala sobre isso. Pastor, mas como é que ele cumpriu? Porque a palavra, você se esquece de uma coisa. Mas pastor, mas Adão não tinha livro, ele não tinha Bíblia. Não tinha Torá, não tinha nada, nem letra existia. Meu pastor, nem letra existia. Como é que Adão cumpriu a palavra, pastora Selma? Porque a Bíblia diz, ó o que a Bíblia diz, que no crepúsculo da tarde, a palavra descia no jardim e ia compartilhar com Adão. A palavra sussurrava no ouvido de Adão todos os dias. Nem Adão viveu sem a palavra. Adão estava condenado, diagnosticado com a morte. Mas a palavra olhou para ele e falou assim: dessa mulher vai nascer um. Dessa mulher vai nascer um que vai morrer no teu lugar. A palavra. É a palavra, irmãos. A face é a palavra. O santo dos santos é o ambiente da palavra. Mas nós perdemos a palavra quando damos mais espaços para apresentações e roubamos o tempo da exposição bíblica. Nós perdemos a palavra dentro do templo, dentro da igreja. Quando nós deixamos a nossa escolinha bíblica lá das crianças, do culto infantil, de cantar aquele negócio doido lá. Essa história de um homenzinho torto, que morava na casinha torta. Seu caminho era torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto encontrou o quê? Encontrou o quê, Chico? O que o homenzinho torto encontrou? O que os baby encontraram? A palavra. E tudo que era torto? Aí, galerinha, 10 para esses moleques, mano. Tudo que era torto, Jesus endireitou. Perdemos a palavra dentro do templo. Mas agora, voltando para Josias, ele se desespera. Meu Deus! E ele abre a palavra. Peraí, a gente ia fazer a Páscoa. Só perguntando para cada um, como é que era a Páscoa? Você sabe? Ensina para nós aí, como é que começa, como é que termina? Páscoa. E agora ele fala, a Páscoa vai ser conforme diz o livro. Vai ser conforme diz o livro agora. Ele já agora, peraí. Se nós ficamos todo esse tempo fazendo culto, adorando sem palavra, então deve ter alguma maldição vindo contra nós. Olha o que o rei pensa. E agora faz o que, Chico? Nós temos o livro. Mas o livro ficou tanto tempo, meu irmão, dentro do baú, que ninguém sabia explicar o livro. Como o pastor está fazendo agora. Então o rei fala assim: quem é que pode explicar o livro? Quem pode? Quem pode? O 22, sobe lá para a gente. 2 Reis 22, verso 14. Aí é outra pessoa que eu gosto, hein? Eu gosto desses nomezinhos da Bíblia assim, ó. Que ninguém fala deles. Vem aqui, ô Eric, lê para nós aqui. Eu vou te apresentar uma profetisa do Velho Testamento. Qual que é o versículo? Só tem um versículo. Não, tem dois. Tem um em 2 Reis e Crônicas. 14, 22. 2 Crônicas também vai falar dela também. Deixa eu achar aqui já, rapidinho. 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safá
e Asaías foram ter como a profetisa Uda, mulher de Salum. Foi ter com quem? Fala, Uda. Ó, rapaz, não fala palavrão não, é Uda. Pelo amor de Deus. É aquele negócio que você tem quando toma Coca-Cola, sabe? Uda. Tô brincando, essa mulher é uma profetisa. Olha só. Olha só o estado que Israel ficou, minha irmã Elaine. Procuraram em todo Israel. Não tinha ninguém. O sacerdote não sabia falar da Bíblia, minha irmã. Porque a Bíblia ficou anos e anos. Ele se levantou como sacerdote sem o livro, Chico. Como que ele ia explicar o livro? Mas descobriram que tinha uma irmã. Fala, Uda. Profetiza. Sabe o que acontece quando a gente perde a palavra dentro do templo? Vou perguntar para vocês. Aonde estão os melhores pastores dessa geração, Chico? Aonde estão? Aonde estão os maiores profetas dessa geração? Com certeza tem um pastor melhor do que eu, fazendo Uber. Sabia? Com certeza. Tem profeta vendendo hot dog, Elaine, porque perderam o livro dentro do templo. Porque quando a gente perde o livro dentro do templo, quando a gente perde a palavra, sabe o que acontece? Nós perdemos também os profetas. Nós perdemos os melhores pregadores. Porque os homens bíblicos, eu não estou falando de engomadinho que está no YouTube. Não é porque está no YouTube não, que tem muita gente boa no YouTube. Mas está lá, é mais influenciador gospel do que pastor. Fez o cursinho de 3 meses de teologia, pastor Maurício, online, e acha que é teólogo. E não está nem aí para a Bíblia. Tem uns ainda que quando teve o chamado dele, foi no ciclo de oração, com a cara no pó. Aí hoje, e lá no ciclo de oração, a gente sabe como é que é o pau, né? O bicho pega lá, né? As irmãzinhas do coque começam a orar, e aí já começa a girar, o negócio fica doido, entendeu? Aí hoje, tá lá no YouTube fazendo o quê? Stand-up comedy. 3 milhões de seguidores. Fazendo stand-up comedy, rindo de quem está lá. Orando, de quem orou, de quem botou a cara no pó com ele, que jejuou com ele. Está tirando uma com a cara de profeta, que fala em línguas, que fala no manto. Você entendeu? Sabe por quê? Porque perdemos a palavra dentro do templo. Perdemos a palavra dentro do templo quando temos ministros de adoração que derrama que é uma beleza nas harmonias, no talento, nos acordes, na parte poética da palavra, mas não quebra. Derrama, mas não quebra. Isso aqui é um vaso, um ministro de adoração. Ele vai derramar, ó. Derramou ou não derramou? Mas a mulher na casa de Simão, o que ela faz? Ela só derrama? Ela quebra. Ela quebra. Porque quando eu derramo, eu ainda tenho controle sobre esse copo. Quando eu estou derramando, ele está na minha mão. Eu tenho o controle. Mas se eu jogar no chão e quebrar, eu não tenho mais o controle. É Deus que me controla. Nós perdemos a palavra quando o ministro derrama, mas não quebra. Conhece, canta a palavra, ministra a palavra, mas não quebra, mas não obedece. Quando termina a sua parte performática, joga a palavra dentro do baú de novo.
pastores que derramam, mas não quebra. Não quebra. E nós estamos perdendo a palavra. Voltando para Uda. Então, o que acontece agora? Perderam a palavra no templo. O rei deu a ordem. Desce todo mundo. Para onde? A gente irá lá onde ela morava. Na parte baixa da cidade. Então desce todo mundo para a casa da profeta. Desce todo mundo para a casa da profeta. Desce sacerdote. Desce administrador. Desce financeiro. Desce ministro de louvor. Desce todo mundo. A ordem é do rei. Esqueceram o livro dentro do templo. Abandonaram a palavra. Vai descer para a casa da profeta. E eu falei da questão dos profetas que estão lá vendendo dog, trabalhando de Uber. Sabe por quê? Porque Uda era a costureira das vestes sacerdotal. E o sacerdote, todo dia lá botar sua beca. Minha irmã Elaine, e nunca compartilhou. É tipo aquele que vai no banco, não olha na cara do caixa. Meu Deus do céu, segura essa. Passa na igreja ali, ó. Ali, ó. Tem um diácono ali fora. E às vezes a gente que está aqui 10 anos na igreja, 20 anos, passa, nem tem coragem nem da paz do Senhor para o diácono. Só que ele pode ser uma Uda. E palavra profética está com ele. Você é muito pomposo, né? Você é o bambambam da igreja. Você é o cara. Você não conversa com o diácono. Perde a palavra. Perde a palavra. Eu não vou mais pregar contra pecado na igreja. Eu só vou pregar a palavra. Que está faltando a palavra. O problema da igreja hoje não é pecado, meu irmão. O problema da igreja hoje não é pecado. O problema da igreja hoje é falta da palavra. Porque esse copo aqui, ó, esse copo, se ele tiver com água suja, quanto mais água limpa eu ponho nele, mais vai ficar água limpa. Então o problema não é o que está aqui dentro, não é o que está entrando. Se não tem palavra, a igreja vai penar. Vai ter adultério, vai ter vergonha, vai ter fornicação, vai ter fofoca. E nós perdemos o livre dentro da igreja. Quando aquele que teria que ter a palavra na boca só tem fofoca. Mas não lê a palavra para dizer que Deus odeia fofoca. Você adora falar de quem adulterou, de quem fornicou, de quem fez isso, de quem fez aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que é isso que Deus odeia? Ele levou um ladrão com ele na cruz e nem pediu para ele se arrepender. Você quer ir? Vamos. Mas ele odeia. Porque quem matou ele não foi o ladrão, foram os fofoqueiros, fariseus, saduceus. Mas a gente perde a palavra dentro da igreja por causa disso. A gente perde a palavra na vida quando a gente não senta mais na mesa com os nossos filhos, quando a gente não faz mais um culto familiar. Era muito comum nas igrejas, os crentes antigos brincavam de fazer culto. Eu lembro de menininho expulsando demônio, ficar orando, falando glória a Deus, aleluia. E a gente perdeu. A gente jogou a palavra dentro do baú. Mas esse pastor quer dizer aqui, ó, minha liderança, pastores, meus amigos, se não tiver lugar aqui ou em qualquer outro lugar para mim pregar a palavra do Senhor, pode me jogar dentro do baú, lá onde jogar a palavra, que eu vou ficar lá, meu irmão. Eu vou ficar lá no quartinho das tralhas. Se a palavra estiver lá, eu vou ficar lá. E Uda, a profetisa, ela traz a revelação da palavra. Está aqui minha irmã, que eu admiro. Eu não estou aqui para bajular ela, não.
Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ela é a maior referência do que eu estou ministrando. Ela está com o coração aqui, porque é uma das mulheres que mais luta nessa igreja, para que a gente não abandone a palavra. Estou mentindo, minha irmã? Você entendeu? Posso te falar uma coisa? Sabe quem era Uda? Costurava as vestes sacerdotais dos ministros do templo. Sabe o que essa mulher faz aqui na igreja? Costura todas as vestes da dança, das peças que nós fazemos. É ela que costura. Sabe por quê? Ninguém está convidando ela para ir pregar no Brasil inteiro, porque ela não fez curso de teologia de 3 meses, não. A palavra de Deus nunca saiu da vida dela, da casa dela. Quem conhece a pastora Nilma sabe disso. Você não conversa 2 minutos com essa mulher que não sabe a palavra da boca dela, com capítulo, versículo e a revelação profética. Mas sabe o que deixa ela mais triste? Sabe por que ela está chorando aqui? Porque na igreja, aqui, vou dizer agora, é aqui, não é no corpo não, tá cheio de bajulador. Ai, a pastora Nilma, ela conhece os versículos de cor. Nossa, ela já sabe onde está escrito isso. Agora tu escuta, tu bota em prática, tu quebra o bendito do vaso ou só derrama? Vai ficar só bajulando. Perdemos a palavra quando a gente tem que ficar aqui falando na parte mais mole do teu coração, sabe? Aqueles cultos, porque a gente tem que fazer cura e libertação todo dia, pastor. Todo dia. O problema não está tirar o capiroto da tua vida. O problema está em colocar a palavra, porque quando a palavra entra, a luz entra e o diabo mete marcha. Ou a gente vai ficar nesses cultos almáticos, essas reuniões almáticas, todo mundo caindo no chão, rolando, chororô, mimimi, miando, piano, e não muda nada. Derrama, mas não quebra. Tem que quebrar. Só vai pro útero os cacos. Por isso que Jeremias vai dizer: descer na casa do oleiro, o vaso é quebrado e vai para a mão do oleiro. Para o útero só vai quem quebra. Só vai quem quebra. Fica de pé nessa noite. Não perca a palavra da tua casa. Eu não vou perguntar quem tem Bíblia aqui, porque eu não quero expor ninguém. Não estou aqui para isso. Mas se não tem, compra. Não tem dinheiro para comprar, pede para o pastor Maurício. Pede para mim não, ele compra. Eu não tenho dinheiro não. Pede para ele. Pede pro Ney, o Ney é empresário. Pede pra ele que ele... Dá ou não dá, Ney? Só pedir Bíblia pra ele que ele não tem, que ele vai dar. Mas não deixa de ler a palavra. Não deixa de ler a palavra. Coloca a mão no teu coração. Hoje eu não vou orar pra ninguém não. Vou orar aqui. Hoje não tem posição de mão, não tem xarabaná, não tem nada disso não. O negócio aqui é você e Deus agora. Se joga e quebra. Quebra. É tempo de quebrar. Ontem eu vim quebrar aqui 24 horas. Eu vou chamar a pastora Nilma para fazer essa oração. Nada mais justo, porque eu duvido que tem alguém aqui que ame a palavra mais que essa mulher. Vem cá, pastora. Que nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Só podemos prosseguir te conhecendo, Senhor, e para te conhecer precisamos conhecer a tua palavra. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, porque
se nós não tivermos a palavra gravada no nosso coração e na nossa mente, quando vir os dias difíceis, Senhor, não tem como nós ser consolados, ó Deus, porque é a tua palavra que nos consola. Oh Espírito Santo, meu querido, desperta esse povo, desperta, Senhor. Haverá tempos difíceis que está por vir, Senhor. Se a palavra não estiver guardada no nosso coração e na nossa boca, como é que nós vamos nos lembrar, ó Deus, de tudo que o Senhor diz ao nosso respeito e quem o Senhor é? Tenha misericórdia e nos ajude, Senhor. É que eu te peço, Pai. A igreja global na face da terra, ela tem se perdido, Senhor, em meio a esse mundo. Ela se esqueceu que ela foi chamada para representar o teu reino nessa terra. Espírito Santo, tenha misericórdia. O Senhor está perto de vir e o Senhor não quer nos encontrar dormindo, mas que nós estejamos acordados. O Senhor diz que não devemos dormir como os demais dormem, Senhor, porque nós temos uma esperança da tua volta. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, reconhecer o nosso verdadeiro estado, Senhor, e clamar, ó Deus, por misericórdia, Senhor, e que teu Espírito, Senhor, que teu Espírito nos convença, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos convença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Senta um minutinho aí, em nome de Jesus. Para uma noite apropriada, amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 fala assim, ó: Jesus, quando precisava terminar tudo, para que tudo fosse iniciado de novo, ele fez a última ceia. E aí ele deixou esse texto e deixou ordenanças para nós sobre isso. 1 Coríntios 11, a partir do 23, diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Próximo. Alguém pediu um peraí? Ah, nossa, Júlio, nem vi que você estava desse lado. Amém. Glória a Deus. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Próxima. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beber desse cálice, nós vamos proclamar a morte do Senhor até que Ele venha, porque nós cremos que Ele vai voltar. Amém? Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba o cálice. Só até aqui. Amém? Uma noite de reflexão, uma noite em que vamos fazer um ato profético. A ceia do Senhor, ela é um ato profético, uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Todas as vezes
que nós celebrarmos, né, que Ele morreu e ressuscitou, né, nós temos que fazer com muita consciência, reverência e sobriedade. A Bíblia fala que isso daqui é para celebrar a morte do Senhor, porque Ele morreu, ressuscitou, mas vai voltar. Amém? Esse é o cálice da nova aliança. Essa é a oportunidade que nós temos, sabe, na graça de alcançar o favor de Deus. Então hoje nós vamos celebrar que Jesus deu a sua vida por mim e por você. É por isso que você está aqui hoje. E a Bíblia fala que todas as vezes que nós celebrarmos, que nós tomarmos, né, e que nós estivermos nesse ato profético, que nós possamos ter consciência do nosso verdadeiro estado e nos examinar. E para isso o Espírito Santo precisa nos ajudar, porque nós, com a nossa razão, a gente sempre acha um argumento. E eu aprendi com o apóstolo Rogério que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então, que não tenha mais um motivo ou uma fraqueza, sabe? E que Jesus seja o motivo pelo qual você encontra força para lutar. E que a nossa frase mude, sabe? Eu estava pensando nisso hoje à tarde. Que a nossa frase mude, que a gente pense, mas Jesus conhece o meu coração. Deixa eu te contar uma coisa. Verdade, Ele conhece mesmo. Mas Ele diz que Ele é a nossa força. Ele te conhece, Ele sabe que você é capaz de lutar, porque Ele criou você. Ele é um com o Pai. E hoje, para que você possa entender que examinar-se a si para poder celebrar é entender o seu verdadeiro estado. Senhor, eu tenho uma debilidade com isso e eu preciso vencer. A ceia vai te ajudar, sabe, a te fortalecer, a te dar aí mais uma caminhada de alguns dias. Só que você pode tomar ceia hoje e pecar amanhã. Sabe por quê? Porque você pode não ter olhado para dentro de você e não ter sido convencido pelo Espírito Santo do teu verdadeiro estado. E a Bíblia fala que aquele que come e bebe indignamente é culpado, é maldito de ter, sabe, celebrado um ato, tentado fazer algo que na sua vida não é verdade. Então, se não é verdade na sua vida, sabe, a transformação, o arrependimento, hoje você tem uma oportunidade que possa ser a partir de hoje. Porque Jesus, saiba de uma coisa, enquanto você viver, você vai ter uma oportunidade em Jesus. Saiba disso. Agora, se você não aproveitar essa oportunidade, não sabemos quanto tempo mais nós vamos viver. Então, que esse ato hoje seja um ato de consciência. Celebrar a ceia deve ser um ato de solenidade, sabe? Deve ser um ato de gratidão e um ato de amor. Renunciar a nós mesmos por amor a Jesus. Porque nós sempre tratamos algumas coisas de maneira muito superficial. Mas o Senhor nos ensina que tudo que vem dele, o Senhor, Ele é profundo, Ele é majestoso, Ele criou você. Então hoje, que nesse momento, eu vou orar um minutinho aqui, e que você possa entregar ao Senhor a sua vida e o seu coração, num ato de arrependimento, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Amém? Para que você possa participar do corpo e do sangue ministrado por essa palavra hoje, sabe? Que o Espírito Santo possa nos transformar de dentro para fora. Amém? Porque tudo isso aqui que você está vendo vai perecer. Vai perecer. Amém? Feche seus olhos. Pai, que possamos, Senhor, voltar agora, Deus, à consciência do Teu amor, Senhor, da Tua morte, da Tua ressurreição sobre as nossas vidas e do que isso significa para nós. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, de ter pensado, de ter sentido. Senhor, eu me arrependo, Pai, de ter falado coisas que não deveria ter falado, de ter feito coisas que eu não deveria ter feito. Eu te peço perdão, Senhor.
Senhor, eu te peço, me fortalece, Deus, para que eu não caia mais, ó Deus, nesse pecado, Senhor, em nome de Jesus. Me fortalece, Senhor, para que eu consiga vencer esses desafios todos os dias que eu respirar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pega aqui, Ju, Renato, estenda a sua mão para cá. Bem baixinho, tá, gente? Que minha voz tá cansada, tá falhando aqui. Senhor, nós consagramos, ó Deus, esses elementos. Senhor, que esse suco, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, a partir de agora, ele é o cálice da nova aliança. Ele é o seu sangue que foi derramado por nós. Que esse pão, Senhor, agora seja transformado, Senhor, em partículas do seu corpo, Senhor, partido em favor de nós. Nós consagramos a Ti, Senhor, esses elementos e te pedimos, Deus, em nome de Jesus, nos dá vida, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Assim que você pegar a ceia, você vai ficando de pé, amém, amém.
que Jesus possa trazer a consciência do que é esse pedacinho de pão que está na sua mão. Senhor, todos juntos, o louvor pegou ceia. Todos juntos, daqui para eles, todos juntos. Senhor, nós te agradecemos por nos dar mais uma oportunidade de lembrar a sua morte até que o Senhor venha. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por fazer parte de uma igreja. Obrigada, Senhor, por fazer parte de uma família. Obrigada, Senhor, por poder celebrar, Senhor, a tua morte até que o Senhor venha. Participe do pão. Coma. Abra aí o seu cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Será que nós somos capazes de dar a Jesus pelo menos 1 hora do nosso tempo todos os dias? Você consegue fazer isso? Sabe por quê? Porque Ele deu a vida. E esse agora não é mais o suco de uva, é o sangue do lindo que morreu, mas ressuscitou. Participe do cálice. Comece a glorificar o nome do Senhor. Diz aí: Senhor, nada vai roubar a sua glória na minha vida. Diz para Ele. Diz: Senhor, obrigada. Obrigada, Adonai. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Senhor, nós te adoramos. Diga palavras bonitas. Tu és lindo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Fala comigo todos os dias. Senhor, eu quero todos os dias que eu acordar, Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, todos os dias que eu respirar, eu quero caminhar com você. Jesus, 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 eu te amo tanto, 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 Senhor. Senhor, que os céus se movam agora em nosso favor. Senhor, que os seus ministros possam ministrar, Senhor, o nosso coração agora. Ralabaxere, candalabás. Você que ora em línguas, rebassor, elabaxere, candalabás. Oh, relabassurianda, labassou, rebassou. Nós falamos tantas coisas que não precisamos. Diga para Ele agora o quanto você o ama. Ralabassore, candalabaxe. Tu és lindo, Jesus. Nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti. Cante pra Ele, canta pra Ele. Volta canta pra Ele. Oh, Jesus. Nada vai roubar
veio de ti. Tudo volta pra ti, Senhor. Oh Deus, arrebata, Senhor, nosso coração, ó Deus. Nada vai Oh Senhor, entregamos tudo, Senhor. Nós entregamos tudo, tudo. Nós entregamos tudo, Senhor. Nada. Cante. Glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Cante pra Ele. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada, Senhor. Nada é capaz, ó Deus. Nada é capaz, Senhor. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti, Senhor. Rebassora labachei, Santo. Ribassore lebassore, nebachere candele bassora labas. Ribassore candalabasso, rebachere bassuri andalabas. Ori candele basso, nabachere labassuri, nebassore candele basso. Santo, nibachore candele basso, nabachore candalabassore andalabas. Rebachiri candele basso, nebachore lebasso. tua glória, tudo veio de ti. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Nebachora labassore candalabasso. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Amém. Eu quero pedir aqui, bem rapidinho, a tia, a minha tia, né? Ela ainda está internada. E eu queria levantar um clamor aqui pela vida dela. Pastora Selma, vem aqui orar. Amanhã ela vai fazer uma cirurgia em nome de Jesus. E ela foi transferida de hospital. Nós estamos orando por ela. Bel, vem cá representar ela. Gente, silêncio aí. Amanhã ela vai fazer a cirurgia em nome de Jesus, né, Bel? Nós cremos nisso. Pastora, a senhora por ela. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, nós apresentamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Antonieta, Pai, que se encontra, Senhor, naquele leito, Pai, aguardando, Senhor, para fazer essa cirurgia. Pai, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu és, Pai, onipresente, Senhor. Tu és onisciente, Senhor. E nós cremos, Pai, que nós vamos orar aqui agora. Nós vamos concordar aqui agora, Pai. E tudo que é ligado aqui, Senhor, será ligado no céu. E nós ligamos agora, Senhor, a cirurgia da irmã Antonieta, Senhor, acontecendo, Senhor, pela melhor equipe, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, nós profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa cirurgia, Senhor, será, meu Deus, de excelência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, que todos os instrumentos, Senhor, a serem utilizados, ó Pai, passem, Senhor, pela purificação do Senhor,
para que nada venha contaminar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a tua filha. Deus, tu és, Senhor, tu és, ó Pai, aquele que pode todas as coisas, não há impossível para ti. Oramos também, Senhor, para que dê essa paz no coração da nossa irmã, para que todo medo, toda insegurança, Senhor, toda ansiedade, Pai, seja, Senhor, agora, Pai, repreendida pelo teu poder. Que a paz do Senhor, que excede o entendimento, esteja sobre a vida da nossa irmã, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Senhor, nós declaramos, ó Pai, na certeza da visitação do Senhor e na certeza, Pai, que nós vamos ouvir, Senhor, esse testemunho subindo para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Cadê o Miguel? Miguel tá fazendo aniversário hoje. Vem cá, Miguel. Meu netinho. Vamos orar por você, lindo. Cadê a pastora Nilma? Tá aí? Vem orar por ele aqui. Nós já oramos, já cantamos parabéns. Vocês escutaram parabéns aqui? Era o Miguel. Esse é meu bisnetinho, olha que coisa linda. Vamos, sente sua mão para cá, por favor, em nome de Jesus. Quando você estende a sua mão, você está dizendo: eu concordo, eu libero sobre a vida dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu sou muito grata a ti, Senhor, porque a minha geração, eu tenho podido contemplar a terceira e vou contemplar a quarta. Eu creio nisso e declaro isso na minha vida, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a vida do Miguelzinho, Senhor. Meu Deus querido, que o Senhor derrame sobre ele a tua bênção. Senhor, guarda ele na escola, traz livramento. Senhor, cauterize a mente dele contra este mundo mau, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o coração dele seja totalmente teu e que ele venha crescer, Deus, como está escrito na tua palavra, ensinando a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Aqui está o Miguel, Senhor, que é o teu filho, que é as primícias, Senhor, de toda a minha geração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e abençoar a vida do Miguel e toda a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. O Senhor abençoe, minha Liz. Amém, glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, que Ele te dê a paz, uma semana de vitória abençoada, cheia das bênçãos do Senhor. Que o Senhor libere saúde, restauração sobre todos, portas abertas, providência do Senhor, resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Tchau, gente. Uma semana abençoada em nome de Jesus.